Olá, bom, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana Oficial. Estamos de volta para uma continuação da nossa série de estudo relacionado à teologia, que tem como tema uma introdução à hermenêutica e exegese. Estamos vendo uma diversa situação para poder compreender melhor e corretamente o texto bíblico, para não correr em nenhuma heresia ou má interpretação. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e vamos conosco caminhar para que a gente possa compreender melhor as escrituras sagradas e compreender a vontade de Deus. Nesse vídeo nós vamos ver hoje o panorama histórico da hermenêutica e também vamos ver um grande pensador e estudioso da teologia chamado Maurice Bekoff. Então, algumas pessoas têm perguntado pelo WhatsApp e pelo e-mail, até mesmo disponível, qual é a função da hermenêutica e da exegese, né? Apesar que nós já temos explicado, ou seja, as pessoas têm até agora não entendido bem. Eu recomendo que vocês comecem vendo os primeiros vídeos para poder prosseguir, né? Porque um sem o outro não vai ser entendido. Então, qual é a função da hermenêutica? Qual a utilidade? Para que serve isso? Serve nada mais nada menos para você compreender o texto como o texto é, sem inventar nada e sem incorrer em erros, sem criar mais interpretações ou mais doutrinas, e sem ficar com o texto original, fiel ao passado que os discípulos de Cristo ensinavam. Então, vamos ver nesse exato momento a hermenêutica da Palestina. Então, a hermenêutica da Palestina existia uma hierarquia, ou seja, os próprios estudiosos, que na verdade existiam duas escolas principais e importantes naquela época, que era a escola de Bet Hillel e de Bet Shammai. Eu vou colocar por escrito as 7 regras de Bet Hillel para vocês, tá bom? Para vocês depois pesquisarem melhor essas regras importantes para a época da Palestina. Então, o que acontecia? Existia o Pentateuco, os profetas e os escritos. O Pentateuco é composto por 5 livros, que é de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, escrito por Moisés. Considerava esses 5 livros os mais sagrados e diretamente vindos da parte de Deus, enquanto os profetas, que eram divididos em profetas menores e profetas maiores, eram uma escritura secundária, enquanto os escritos eram uma palavra vinda, mencionada, relacionada às questões divinas sobre Deus. Então, temos na Palestina essa situação. Diferentemente da hermenêutica palestina, na hermenêutica alexandrina existia 3 divisões. Uma era como interpretar o texto bíblico de uma forma literal, outra de uma forma moral e uma outra de uma forma mística ou espiritual. Essa era considerada a mais importante, a espiritual. Era extrair do texto algo que o texto não tem, ou seja, buscar uma concepção muito metafísica. Ela se destaca, tem seus 2 grandes defensores, que é Teodoro e Crisóstomo. Essa hermenêutica antioquina tinha como fundamentação a ideia literal do texto bíblico. Dava uma grande importância para que o texto pudesse ser compreendido no sentido literal como estava escrito. Então acreditava que, baseado nessa situação, a caminhada cristã poderia crescer. Já a hermenêutica latina tem seus grandes defensores e mestres, como São Jerônimo e Santo Agostinho. Como bem sabemos, São Jerônimo, em 382, a pedido do Papa Damaso, começa a fazer uma tradução. Jerônimo não tem um bom conhecimento do hebraico. Aí tem algumas pessoas que criticam bastante essa situação. E temos uma outra hermenêutica chamada hermenêutica medieval. Então observe que cada hermenêutica, cada período de tempo, as pessoas desenvolviam suas teses, suas formas de compreender o texto. Isso era uma forma
de você compreender que havia diferença. Então, se você for fazer pesquisa histórica do passado, você verá como as doutrinas se desenvolveram, tá bom? Então, já na hermenêutica medieval, a tradução que vai ter grande preeminência, grande importância, é a Vulgata. O período do século VI ao século XV é denominado como a Idade das Trevas, ou período das Trevas, onde a própria fé e o próprio ensino doutrinário teológico caiu por terra, basicamente, entre aspas. É um período em que a teologia ficou realmente dominada pelas trevas, ou pela cegueira da fé, ou pela ausência da razão. Mas também nós podemos observar que existia 4 métodos de interpretação ou o sentido que essas pessoas davam ao texto, que era o método literal, topológico, alegórico ou o método analógico. A Bíblia ficou submissa à tradição. As pessoas não acreditavam no que a Bíblia dizia. As pessoas começavam a acreditar no que a tradição dizia. E isso vem até os dias de hoje. E temos também a hermenêutica da Reforma. As pessoas dessa época vão dar destaque a Calvino, Martinho Lutero e Melancton. Esses 3 e os demais reformadores vão dar grande importância ao estudo literal e ao estudo original do texto grego, Koine. Tem grande destaque também Erasmo de Roterdã, que faz uma contribuição grande, onde ele vai fazer de grande importância, onde ele vai fazer uma crítica, uma edição crítica do Novo Testamento. E já Ronquin, em sua tradução de uma gramática irésico em hebraico, tem seu destaque em relação a essa época. Já posteriormente vamos encontrar, no período da história, uma hermenêutica da Contra-Reforma. Essa hermenêutica da Contra-Reforma vai ter a sua própria ideia no seguinte: a Igreja determina o que a Bíblia deve ensinar, ou seja, as Escrituras são submissas, observação até o dia de hoje, para esse método, a Igreja ou a religião. A religião determina o que a Escritura diz. Só que isso não é verdade, isso não é bem verdade. Por quê? É a Escritura que determina o que a Igreja ou a religião deve seguir. O inverso. Pouco tempo depois, vamos encontrar a hermenêutica histórico-crítica, que vai negar, infelizmente, a concepção da inspiração, ou seja, não só a inspiração, mas também o domínio divino, ou seja, a providência divina em relação à Escritura. Então há um desprezo pelo sobrenatural das Escrituras. Surgem 2 grandes escolas, que é a escola gramatical e a escola histórica. Então, estamos na última hermenêutica, chamada hermenêutica moderna. Vai ter seu grande destaque pelas contribuições da obra de Bultmann. A nova exegese, ela nasce na Europa, ligada à hermenêutica na Segunda Guerra Mundial.